O Internacional se organiza para ir até a Venezuela, a Colômbia e planeja como encarar os seus adversários na Copa Libertadores. Está tudo definido, o sorteio feito nessa segunda-feira à noite. Como o Inter recebeu os adversários? Como o Inter enxerga a possibilidade de futuro na principal competição da América? Como o Inter volta aos treinos após a eliminação para o Caxias? Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora atualizar um pouquinho sobre as informações do nosso clube, né? Falar um pouco sobre o futuro do Internacional, que retorna aos treinos na tarde dessa terça-feira, 4 da tarde, lá no CT do Parque Gigante, após a eliminação do Gauchão para o Caxias. Ontem à noite, sorteio da fase de grupos da Libertadores, tudo definido. Internacional contra o Nacional do Uruguai, Metropolitanos da Venezuela e também o Independiente Medellín da Colômbia, né? Da Colômbia, lá de Medellín. Vamos falar sobre isso, tá? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, mas também não te esquece de entrar lá em kto.com para deixar, né, o teu cadastro lá, fazer teu cadastro e botar uns pilinha no bolso com 20% de free bet com o código Ernest, beleza? Não te esquece disso. Eu quero falar com vocês assim, bem rápido, cara, sobre como o Inter enxergou esse sorteio e a definição dos grupos. Bom, tem aquele bom e velho papo protocolar, né? De que não dá para escolher adversário, todos são difíceis, isso e aquilo, mas o Inter ainda respira aliviado. Por quê? Porque no grupo tem um time que é o Metropolitanos, que faz sua primeira participação na Libertadores, é um time que não é de expressão no cenário sul-americano, tem um time que o Inter já venceu pela Sul-Americana, né? Que é o Independiente Medellín, sabe como jogar, já foi lá e tal, tem uma altitude bem de leve, mas não dá para menosprezar, e o Nacional do Uruguai aqui do lado. O grande problema do Inter vai ser a logística. Porque, por exemplo, ele vai estrear contra o Independiente Medellín fora de casa, tá? Na semana do aniversário, primeira semana de abril ali, tá? Só que daí vão ser 7.200 quilômetros de viagem até Medellín. É muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu morei no Canadá. No Canadá são 9.000 quilômetros. Tu imagina um contexto de América do Sul, quase o mesmo contexto de uma América a outra, né? De Porto Alegre até a ponta lá em cima de todo o continente. Então tu começa a entender para onde o Inter está indo, tá? Daí, se a gente pegar o Independiente Medellín, é o seguinte, ó. Eles tiveram, pela pré-Libertadores, eles passaram sobre 2 times, tá? Eles passaram pelo El Nacional do Equador e pelo Magallanes do Chile. Nesse momento, é o time, vamos dizer assim, mais chatinho, tá? Porque justamente tem essa questão de viagem, tem essa questão de jogar com uma altitude bem de leve. E os outros, bom, daí o Inter joga contra time grande, né? Por exemplo, Nacional, tricampeão da América, ganhou do Inter, inclusive, em 1980, né? Então, tricampeão da América, tem Montevidéu aqui do lado, é uma viagem mais curta, é um adversário que sai para o jogo muito mais do que os demais. Então, é um adversário que provavelmente o Inter vai disputar a liderança do grupo. Tu vai me dizer assim, Bayern, mas com esses 3 aqui o Inter tem a obrigação de passar em primeiro. Concordo contigo. Acho que estamos juntos nessa. Só que, mesmo assim, a gente com o tropeço com o Caxias, agora a gente não sabe bem o que esperar, né? A gente fica naquela titubeada de, o Caxias também a gente tinha que ter passado, principalmente no Beira-Rio lotado. Então, tem que pegar e se organizar. A lista, se a gente pegar a ordem, é assim, ó, fora, casa, porque vai ser fora contra o Independiente Medellín. Aí vem o Metropolitanos em casa e o Nacional em casa. Daí vai fora de novo.
Daí vem Metropolitanos fora, Nacional fora e Independente Medellín em casa. Dessa vez mudou, né? Eles não espelham mais a tabela. Então, dá para chegar basicamente na primeira fase, né? No primeiro turno da fase, tá? Meio que classificado. Dependendo do que acontecer, principalmente na Colômbia. Ganhando os 2 jogos em casa, mais o que acontecer na Colômbia, tu já tá ali, ó, tô bem no grupo. Tem que encaminhar a classificação depois na última partida em casa. O grande problema vai ser esse. Casa, fora, fora. Esses 4 jogos da sequência aí, né? Os 2 do turno, vamos dizer, do grupo, e os 2 do retorno. Sair para jogar 2 fora é bem complicado. O Nacional, gente, dá pra gente pegar basicamente e também ter vamos dizer assim, um destaque ou talvez até mesmo uma questão que pode ser benéfica para o Inter, tá? Que ele acabou de trocar de técnico. Tem o Álvaro Gutierrez, que foi agora anunciado há uns 20 dias, mais ou menos. Então, com um novo treinador, daqui a pouco pode ser uma vantagem para o Internacional nesse sentido. O Inter vai viajar 6.700 quilômetros também até Caracas, para enfrentar o Metropolitanos. Tá? Esses são o penúltimo colocado, na verdade, do Campeonato Venezuelano. E esse deve ser o saco de pancada do grupo. Mas a gente também não pode, obviamente, menosprezar o adversário, né? Principalmente em mata-mata, que querendo ou não, são mata-matas, né? Mesmo sendo uma fase de grupos, a gente precisa ir lá e pontuar na Venezuela. O Inter volta aos treinos agora na tarde dessa terça-feira, tá? Ontem foi recuperação física, os jogadores só que tinham alguma questão mais de medicina ou de repente alguma questão de ajudar ali muscular, fazer algum trabalho de recuperação mais forte que esteve no CT do Parque Gigante. A representação completa é hoje. Daí o Inter agora só joga de novo em abril, né? Então, basicamente vai treinar, basicamente vai ter uma rotina de treinos um tanto mais, entre aspas, leve. Principalmente que no final de semana deve até ter folga para os jogadores. Tem uma polêmica aí, tá? Que rolou essa manhã agora com o Fábio Aleixo, jornalista especializado em futebol russo, que falou que o CSKA e o Mário Fernandes romperam o seu contrato. Conversei com algumas pessoas ligadas ao staff do jogador e eles confirmam isso. O Internacional, que anunciou um empréstimo do jogador, tá, até o final do ano, teria a possibilidade de ficar com o jogador em definitivo, sim. O CSKA não possui mais os direitos do Mário Fernandes. Me parece muito claro. Se o cara jogasse bem aqui nessa questão de empréstimo, faria uma renovação automática. Neste momento, ele está lesionado. Neste momento, ele está no departamento médico por conta, né, da lesão lá atrás, aí, nas últimas semanas que ele teve ainda no jogo. Eu acho que era jogo ainda da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Então, daqui a pouco é um cara que a gente vai ter que ficar olhando para entender qual vai ser o futuro dele dentro do Beira-Rio. Porque se não tem contrato lá, ou ele vai encerrar a carreira nesse ano, ou o Internacional vai fechar o reserva do Bustos. Eu, particularmente, acho que não precisava fazer isso. Fica com o Mário Fernandes até dezembro, principalmente pelo acúmulo de jogos e justamente pelo fato dele não estar jogando já 4, 5, 6 meses antes de vir para o Inter, e aí agora está no departamento médico por conta de uma lesão muscular. Era meio óbvio que isso ia acontecer. Enquanto isso, o Inter ainda trabalha na questão dos eventos, né, dos acontecimentos pós-Caxias, na questão da invasão de campo, na questão também dos seus jogadores que foram expulsos pelo árbitro, né? E aí a gente tem que pegar e ficar bem de olho nisso, que pode dar até uma suspensão para o Internacional em termos de mando de campo. Falei sobre isso aqui ontem à noite. Recupera lá se tu ainda não chegou a ver, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação. Nós somos mais de 24 mil aqui no canal falando de Internacional, beleza? Tamo junto, hoje de tarde. Vou estar lá no CT do Parque Gigante. Então me acompanha aqui porque vai ter muita coisa para a gente mostrar lá na reapresentação do Internacional. Beleza? Forte abraço. Tchau.